gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que faz um assistente social na Defensoria Pública, porque sim, o assistente social, a assistente social também trabalha na Defensoria Pública. E isso é algo que muita gente não sabe, inclusive eu me incluo nessas pessoas porque eu também não sabia. Se tiver barulho de fundo é porque tá tendo trovão, então provavelmente vai chover muito. É meu irmão, é a chuva lá fora, é caminhão, ônibus passando, então relevem. Vou deixar nos cards ou então no final do vídeo uma playlist com vários vídeos que eu fiz falando sobre a área de atuação do assistente social. Então já falei o que o assistente social faz na área da saúde, na educação, enfim, é só ela conferir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram tem de tudo, estudos, tem eu todo dia falando com vocês, eu abro caixinha de perguntas pra gente conversar sobre alguns assuntos. Tem também dicas de cursos gratuitos que envolvem a área de serviço social, mas que qualquer pessoa pode fazer, então você não precisa ser formada para fazer os cursos, então depois dá uma olhadinha lá. Agora sim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de falar o que o assistente social faz na Defensoria Pública, eu gosto sempre de dar uma introduzida no tema pra gente entender como que a profissão entrou nessa área. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é a Defensoria Pública? Existe um artigo, que é o artigo 134, que fala assim: a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, os direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Ou seja, a Defensoria Pública é um lugar que a pessoa que não tem condições de arcar com despesas de advogado, sabe? Entrar com processos na justiça e não ter dinheiro para fazer tudo isso, lá eles podem fazer de uma forma gratuita. Existe uma lei, que é a Lei Complementar número 988, do dia 9 de janeiro de 2006, que institucionaliza os Centros de Atendimento Multidisciplinar, ou CAMs. E, como estamos no Brasil, só porque existe uma lei não quer dizer que ela realmente foi efetiva naquele ano. Eu falei aqui 2006, mas a estrutura e o funcionamento desses CAMs só foi regulamentado em 2010. Estamos em 2020, então aí tem só 10 anos, é algo muito novo. O Centro de Atendimento Multidisciplinar é uma instituição que auxilia a Defensoria Pública a garantir de forma integral o atendimento e o acesso à justiça a quem necessita e não tem condições de pagar um advogado. O artigo 48 diz que as defensorias públicas regionais e a Defensoria Pública da Capital são capacitadas com ao menos um centro de atendimento multidisciplinar. Esses centros contam com uma equipe multiprofissional, então tem assistente social, psicólogo, sociólogo, arquiteto. E o último relatório feito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo disse que tinha nesses centros, 61 assistentes sociais, 59 psicólogos, 3 sociólogos e 1 arquiteto. A gente está falando da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tá? Então envolve tudo, não é um específico. Não quer dizer que em cada centro vai ter essa quantidade. Muito pelo contrário, a gente vai ver mais pra frente. Eu assisti um vídeo que uma assistente social da Defensoria Pública Estadual de São Paulo, chamada Luísa Barros, ela conta um pouquinho a experiência dela e a rotina de trabalho nessa defensoria, e aí eu vou falar algumas coisas que ela disse no vídeo e também mesclando com as informações que tem na internet, do governo e tudo mais, fontes oficiais das defensorias e desses centros de atendimento multidisciplinar. Como eu falei, os Centros de Atendimento Multidisciplinar auxilia a Defensoria Pública, então são 2 órgãos que trabalham juntos, e essa equipe de profissionais que eu citei ficam divididos em 4 setores. Tem as unidades de atendimento, que é onde chega a população. Tem os núcleos especializados da defensoria, que é onde esses profissionais são encaminhados, digamos assim, onde eles ficam, porque são núcleos especializados. Então, cada profissional tem o seu papel dentro da defensoria, dentro desse centro de atendimento multidisciplinar. Eu cheguei mais perto porque tá fazendo barulho e aí eu fico mais próximo da câmera e quem sabe a minha voz capite mais alto, né? Bom,
Existem os grupos de apoio interdisciplinar, que é composto por um assistente social e um psicólogo, e eles acompanham os profissionais na unidade, apontam diretrizes de trabalho, participam de projetos e políticas de atendimento na instituição. E tem também os centros de apoio e desenvolvimento institucional, que a assistente social diz que é mais ou menos uma gestão de pessoas, a grosso modo é uma gestão de pessoas. O órgão público é burocrático, então tem todo um processo para chegar até o CAMS. Primeiro é feita uma avaliação financeira para ver se aquela pessoa está financeiramente apta ou não para ser atendida. Aí sim é feita uma triagem para ver qual a demanda jurídica daquela pessoa. E se for um caso de alta complexidade, aí sim é encaminhado para os centros de atendimento multidisciplinar. Ou seja, esses centros de atendimento só atendem casos de alta complexidade. Mas o que seria um caso de alta complexidade? Todos os tipos de violência, a área da infância e da juventude, então tudo que envolva criança e adolescente, medida socioeducativa, enfim, essa parte. A área da família, que envolve conflitos familiares, então a questão de guarda de crianças, de adolescente, enfim, essas coisas. Tem também saúde mental, na questão de transtornos e também de uso de substâncias. População em situação de rua, que mais? Acho que só. E aí, dentro dessas demandas de alta complexidade, tem também as prioridades. Então, por exemplo, se uma mulher vítima de violência doméstica vai até a Defensoria Pública, passa por esse processo, ela tem que ser atendida com prioridade maior do que um caso que pode ser agendado, por exemplo. Por quê? Porque ela está em uma situação de violência doméstica. Então, pode ser que ela vá para casa e não volte mais, pode ser que ela desista de entrar com processo jurídico contra o seu agressor, enfim, tem essas coisas. Então, tem também uma questão de prioridade dentro dos casos. Existem 4 frentes de atuação profissional. Primeiro é o atendimento social e psicológico, que é a questão do atendimento mesmo, a escuta daquele usuário que chega na instituição e tudo mais. Inclusive, eu vou linkar essa parte com outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que eu contei como foi o meu semestre da faculdade. Eu tive uma matéria esse semestre que se chama Teoria em Saúde, e bom, pandemia acabou não acontecendo, mas se tivesse tudo normal e presencial, eu ia ter um trabalho que eu ia no CEABRIGO e aí eu ia escutar a história de vida de uma pessoa de lá e depois eu ia ter que escrever como trabalho final um texto, uma narrativa contando a história de vida daquela pessoa. Aí, bati aqui. Por quê? Porque isso é um processo de escuta, é um trabalho meio que prático, assim, do serviço social que eu tava super animada, mas enfim, eu vou contar isso mais pra lá. E envolve justamente a questão da escuta. A escuta é muito, muito importante. Às vezes, pode ser que o usuário chegue lá no atendimento que você vai prestar e comece a falar coisas que para você não tem nada a ver, não é interessante, mas para ele é importante e para ele agrega em alguma coisa. Então, a questão da escuta é muito importante. Linkei aqui, agora já fechei o parênteses e vamos para o próximo. O próximo é mapeamento e articulação com a rede de serviços. Por quê? Porque nem sempre que chega o usuário, eu tô falando usuário, porque a gente tá falando aqui de serviço social, né, e tudo mais, então é isso que a gente fala. Mas pro advogado eu não sei, é cliente? Não sei, então eu vou tratar como usuário. Que é articular com as redes de serviço e as políticas públicas questões como da área da saúde, da área da justiça mesmo, educação, enfim, tem coisas que assim, nem sempre a pessoa chega lá e ela vai conseguir abrir um processo jurídico. Às vezes tem uma política pública que supre aquela necessidade da pessoa. Então, por isso tem essa parte da articulação com a rede. Tem também educação em direitos, que é um momento de palestras, rodas de conversa, tem também as reuniões. Reuniões é muito importante, porque você vai conversar com os outros profissionais, por exemplo, porque é um centro de atendimento multidisciplinar. Então, você não consegue resolver, e na verdade, eu acho que não só nisso, né, mas em tudo do assistente social, você não consegue resolver algo sozinho, independente. Você vai precisar conversar com outra pessoa, você vai precisar de outras redes de serviços, então reuniões são muito importantes. E essa parte de educação em direitos é mais para conversar entre os profissionais, para ver uma forma de melhorar os atendimentos,
melhorar as questões do usuário, demanda, enfim, essas coisas. E tem a produção técnica, que é a parte mais burocrática. Então, é fazer relatórios, produzir documentos que envolvam cada área do setor para melhor compreender o caso daquela pessoa. Até porque o usuário ele não vai chegar na defensoria pública e ele já vai sair de lá com um processo encaminhado, com um processo aberto. Tem todo um acompanhamento, tem todo um processo que é burocrático. Quando a gente fala de órgão público, não tem jeito. Vai ter parte burocrática. Então, ele vai chegar lá e vai ter todo esse processo de acompanhamento com os profissionais para que os profissionais entendam o caso dele, porque cada caso é um caso, e consigam resolver da melhor forma possível. Antes de falar da questão da atualidade, eu vou aqui beber a minha água. Enquanto isso, você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, beleza? Bom, vamos lá. A gente está falando aqui especificamente do assistente social, mas vale ressaltar que isso vale para todos os profissionais que estão nessa área, sabe? Então, toda área tem seus problemas e suas dificuldades. E é claro que nessa não vai ser diferente. Uma das dificuldades que essa assistente social falou é o sobrecarregamento de trabalho. O que acontece? Ela trabalha na região metropolitana de São Paulo e na unidade dela tem um psicólogo e um assistente social. Esse um assistente social é ela. E aí, lá é dividido assim. No período da manhã, vão as pessoas que vão ter o seu primeiro atendimento na defensoria, sabe? E aí, à tarde, são os processos que estão agendados, que já estão em andamento. E ela falou que só na parte da manhã vai em torno de 120, 160, vai em torno de 160 pessoas por dia. Então, é óbvio que vai ter um sobrecarregamento. Você acha que um assistente social e um psicólogo vai conseguir atender todo mundo nesse dia? Porque é por dia. Não. Vai conseguir dar toda a atenção do mundo para cada caso específico naquela hora? Não. E ainda tem a questão das prioridades. Então é óbvio que a meta vai ser atender todo mundo, mas isso não acontece. Uma coisa que eu falo sempre aqui no canal, uma coisa é a prática, uma coisa é a teoria e outra é a prática. E uma coisa que ela falou também é que aconteceu a pandemia, né, e pegou todo mundo de surpresa e tal. E lá no coisa dela, não só no dela, né, mas na questão da defensoria e dos centros em si, não teve nenhuma instrução, assim, oficial do governo, sei lá, não teve nenhuma instrução oficial que deu diretrizes de como que eles vão prestar os atendimentos dessa pandemia, sabe, tudo mais. Então, o que eles estão fazendo? Por enquanto, eles estão atendendo via e-mail. Só que, gente, super horrível, né? São coisas que não dá, tem que ser presencialmente. Tem coisas que tem que ter presencialmente. Só que, se eu não me engano, as defensorias públicas, elas estavam fechadas. Elas não ficaram, tipo, abertas que nem hospitais e supermercados, o que também não faz sentido, né? Porque é algo necessário. E aí ela falou que eles estão fazendo essas atividades por e-mail, mas que justamente não teve nenhum órgão oficial que deu diretrizes de como eles têm que trabalhar nessa época. Claro que deve ter outros problemas, mas eu trouxe esses dois só pra gente se situar na realidade, né? Infelizmente. Então, é muito importante que a gente, como estudantes de serviço social, ou talvez aí assistentes sociais já formados, nós precisamos se ligar muito nessas coisas. Existem vários problemas que a profissão está enfrentando, desde a valorização profissional, desde a questão do mercado de trabalho, sobrecarregamento. Eu trouxe aqui, né, para vocês um exemplo, sobrecarregamento de trabalho, desvalorização, eu falo bastante disso. Então, é muito importante que a gente lute pela nossa profissão, lute pela valorização da nossa profissão, que é o quê? Transmitir informações, transmitir a importância do serviço social, porque muita gente nem sabe, né? Esse tempo, acho que em 2019, se eu não me engano, teve corte de verbas, mais de 40% de diferença no dinheiro de corte de verbas da assistência social. Então, assim, a precarização está aí batendo na nossa porta, está debaixo do nosso nariz, então a gente precisa lutar, precisa falar sobre pautas
que estão presentes no dia a dia, na rotina do assistente social e que precisam ser resolvidas, ok? Acho que é isso, acho que eu falei tudo aqui. Para trabalhar na Defensoria Pública como assistente social ou como qualquer outro profissional, tem que fazer concurso público. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar na descrição. Esse primeiro link que tá aí é o link da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E nesse site tem cartilhas e cadernos sobre a Defensoria Pública. Então tem de eixos específicos, por exemplo, saúde mental, violências, vulnerabilidade social. Então, se você tiver interesse, vai lá dar uma lida rapidinho. E é isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, ok? Um beijo e até a próxima!